E aí galera, tudo bem com vocês? Dessa vez eu estou aqui trazendo para vocês um assunto que é muito importante para compreender muitos outros conteúdos dentro da matemática, que é o assunto sobre conjuntos, certo? Trazer aí algumas notações sobre conjuntos, algumas propriedades e algumas operações também que envolvem os conjuntos numéricos. Então, se você quer aprender matemática desde o nível básico até o nível mais avançado, deixa aí a sua inscrição no canal, o seu like também, o seu comentário com as suas dúvidas, beleza? Então, vamos de aula sem perder tempo. Como eu falei, o tópico de hoje é sobre conjuntos numéricos, certo? Geralmente, quando falamos em conjuntos, a gente remete a uma ideia do quê? De um agrupamento de elementos que têm algumas características em comum. Na matemática, tratando agora de conjuntos numéricos, isso também é válido. Por quê? Porque os conjuntos numéricos são agrupamentos de elementos, nesse caso números, que também têm algumas características, algumas propriedades em comum. Os conjuntos numéricos surgiram da necessidade do homem organizar melhor o conhecimento matemático, sistematizar melhor esse conhecimento sobre os números e sobre suas necessidades. Então, os conjuntos numéricos surgiram da necessidade humana. Tudo que envolve matemática praticamente é para suprir uma necessidade humana. Com os conjuntos numéricos não seria diferente, visto que é ali o alicerce da matemática. Com o conhecimento sobre conjuntos e operações com seus elementos, a gente consegue entender muita coisa de matemática e evoluir o pensamento matemático para um nível muito alto, certo? Então, o primeiro conjunto numérico que foi, vamos dizer assim, criado foi o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque uma das primeiras necessidades humanas foi a necessidade de contagem. E esse conjunto numérico representa bem essa necessidade, porque seus elementos são exatamente números que a gente usa no nosso dia a dia para fazer contagem. Então, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, ele é um conjunto numérico que tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4 e infinitos outros elementos adiante. Então, são números que a gente usa no nosso dia a dia com muita tranquilidade para fazer contagem de objetos, de pessoas, de várias coisas. 0, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Mas, se fôssemos colocar numa reta numérica, por exemplo, seria mais ou menos isso aqui, ó. Começando no número 0, 1, 2 e assim por diante, certo? Nesse conjunto numérico, dá para a gente fazer apenas duas operações básicas, elementares, que é a operação de adição e multiplicação. Mas a necessidade humana, vamos dizer que obrigou os seres humanos a repensarem uma nova forma numérica, vamos dizer assim, um novo conjunto que suprisse mais necessidades. Então, surgindo o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, ele engloba todos os números naturais, 0, 1, 2 e todos os outros, como também o que a gente chama na matemática de oposto ou simétrico. O que seria isso? São números que na reta numérica estão à mesma distância do zero que os números naturais. Por exemplo, para o número 1, nós temos o menos 1. Para o 2, nós temos como simétrico ou oposto o menos 2. E assim sucessivamente. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. São os naturais e seus simétricos. Representando na reta numérica, teríamos uma gama de valores muito maiores, porque nós temos agora o 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente para os dois lados. Então nós já temos outro conjunto com uma gama de elementos bem maior e que dá para fazer muito mais coisas na matemática. Aqui nós poderíamos fazer, por exemplo, apenas a operação de adição e multiplicação. Com esse conjunto dos números inteiros e a ideia de oposto ou simétrico, nós já conseguimos realizar, por exemplo, a operação de
subtração. Então, mais uma operação, mais algo de importante que a gente consegue com apenas um conjunto a mais dentro dos conjuntos numéricos matemáticos. E a gente vê representação de números negativos em vários momentos do nosso dia a dia, como por exemplo nas temperaturas negativas, né? E em vários outros momentos aí precisa-se de números negativos para representar algum valor, alguma informação, certo? Com a evolução, o ser humano foi evoluindo, as práticas foram evoluindo, tudo foi evoluindo. Então, os números também acompanharam essa evolução que foi de acordo com a necessidade humana. Então, surgiu a necessidade humana de representar valores menores que o inteiro. Com essa necessidade surgiu o conjunto dos números racionais. Racionar significa dividir, né? Basicamente, uma linguagem matemática mais simples significa dividir. Então surgiu o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q de quociente, que é o resultado de uma divisão. Esse conjunto ele é formado por quê? Por uma divisão entre dois números inteiros, ou seja, ele pode ser representado na forma A sobre B, em que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e o B, na verdade, ele é diferente de zero. Então esse é o conjunto dos números inteiros. Números que podem ser escritos como divisão de números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números racionais é um conjunto em que seus elementos podem ser formados pela divisão de dois números inteiros. Em que esse número aqui, que está no numerador, no denominador, ele nunca pode ser zero, certo? Então temos o numerador e o denominador em uma fração. Esse denominador ele nunca pode ser zero, ou seja, não existe a divisão por zero nesses conjuntos, certo? Então já temos aqui três conjuntos. Lembrando ainda que nesses números racionais aqui, que são representados na forma de fração, como essa fração é uma divisão, ao fazer essa divisão eu posso encontrar um número inteiro, consequentemente natural também, posso encontrar um número decimal, 0, alguma coisa, ou 1, alguma coisa, alguns exatos, né? Sempre tem uma quantidade finita de algarismos após a vírgula, ou outros em que há uma quantidade infinita de algarismos após a vírgula, só que seguindo uma, vamos dizer assim, uma linha de raciocínio, o mesmo número se repetindo várias vezes, que a gente chama de período. Então aí nós temos as dízimas periódicas, que também pertencem a esse conjunto. Então pertencem às frações, decimais exatos, dízimas periódicas e esses outros elementos aqui também, certo? Tem um outro conjunto ainda, que é o dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, ele não engloba nenhum desses números aqui. Ou seja, um número irracional, ele não pode ser escrito na forma de fração irredutível. Não tem como escrever um número irracional na forma de fração. Consequentemente, não pode ser um número inteiro, nem um número natural. Que tipo de número é esse? São, por exemplo, aqueles decimais que não são exatos, ou seja, que tem uma quantidade infinita de algarismos após a vírgula, só que eles não se repetem de maneira periódica. Então não são dízimas periódicas, logo não são racionais, então eles pertencem a um outro conjunto que é o dos números irracionais, certo? Então, por exemplo, se engloba bem nesse conjunto raízes quadradas não exatas, como por exemplo a raiz quadrada de 2, que foi uma evolução tremenda na matemática e na geometria, depois a gente pode ver um pouco mais sobre isso. Raiz quadrada de 3, de 5, de 7, várias outras raízes. O número π, por exemplo, também está nesse conjunto. E uma infinidade de valores, né? Certo? Existem mais números irracionais do que racionais, por exemplo. E quando você junta o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, você tem o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, eles representam cada ponto da reta. Então, cada pontinho na reta, ele representa um número que é um número real, certo? Tem um outro conjunto ainda maior, que é o conjunto dos números complexos, mas a gente pode deixar para falar em um outro momento, certo? Os principais estão aqui, naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais, certo? Com esses conjuntos aqui e algumas propriedades, dá para a gente aprender bastante coisa sobre matemática.
Se fôssemos representar na forma de um diagrama, seria mais ou menos assim, ó. Teríamos aqui um conjuntinho dos números naturais, um outro maior com os números inteiros, um outro maior com os números racionais, um pedacinho aqui, ó, com os números irracionais, e dessa união aqui nós temos o conjunto dos números reais, certo? Seria mais ou menos essa representação, certo? Naturais, inteiros, racionais e irracionais estão aqui por fora, certo? Não pertence a nenhum desses outros elementos. Quando a gente junta esses dois blocos, nós temos os reais. Agora, depois de ver um pouco sobre esses números, a gente vai conhecer algumas propriedades sobre eles, certo? Então, ainda tratando sobre conjuntos numéricos, temos algumas propriedades que nos ajudam bastante na hora de realizar algumas operações. Algumas propriedades referentes à adição e subtração e outras a respeito da multiplicação. Em geral, na matemática, realmente são comprovadas duas operações matemáticas, a adição e multiplicação. As outras operações são, vamos dizer assim, consequências dessas operações, da adição e da multiplicação. É importante que a gente conheça o nome exato dessas operações, certo? Operações são adição, conta de mais, não existe esse negócio de conta de mais é o sinal utilizado na operação de adição. O seu resultado é uma soma. Outra operação é subtração, menos é o nome do sinal. Temos também a operação de multiplicação, vezes também é o nome daquele sinal, e a operação de divisão, certo? São essas as 4 operações mais básicas, elementares dentro da matemática. E existem algumas propriedades. A primeira é a propriedade associativa da multiplicação. Eu posso associar esses elementos tanto dessa forma como dessa outra forma aqui também. Não tem nenhum problema. Eu posso fazer a soma em qualquer uma destas formas que vai estar correto. A outra propriedade é a comutativa da adição. Pode ser A mais B ou B mais A. Ou seja, tanto faz eu somar 2 mais 3 como 3 mais 2. O resultado dessa operação vai ser o mesmo. Uma outra é o elemento neutro da adição. Ou seja, sempre que eu adicionar algum número, eu adicionar o zero a ele, o resultado vai ser esse próprio número. Então não vai alterar o valor da operação. Então o zero é o elemento neutro da adição, certo? Além do elemento neutro da comutatividade e da associatividade, tem também o oposto ou simétrico. Para todo, que é o nome desse sinal, para todo valor A pertencente ao conjunto dos números reais, vai existir um menos A, tal que A mais menos A é igual a zero. Por exemplo, para o número 2, existe o menos 2. De tal forma que quando eu adiciono 2 com o menos 2, o resultado é zero. 3 com menos 3, o resultado é zero. Então essa propriedade aqui é a propriedade do oposto ou simétrico, certo? Uma outra propriedade, aqui já na multiplicação, também é a associativa da multiplicação. Isso aqui, ó, A vezes B vezes C, eu posso também colocar como A vezes B vezes C. Não tem uma ordem assim que eu tenho que seguir restritamente. Eu posso multiplicar esses dois, depois multiplicar por esse, ou multiplicar primeiro os dois últimos, depois multiplicar pelo primeiro. Não tem problema algum. Uma outra propriedade também a comutativa da multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5, por exemplo, certo? Temos também o elemento neutro na multiplicação. Sempre que você multiplicar algum valor por 1, o resultado será o próprio valor, certo? Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Bacana? Além disso, temos também no conjunto, nas operações de multiplicação, a existência do elemento inverso, ou seja, para todo valor A,
existe um A elevado a menos 1. De tal forma que A vezes A elevado a menos 1 é igual a 1. Por quê? Por vários motivos. Depois a gente vai ver um pouco sobre potências, mas uma das propriedades das potências é o seguinte, que quando tem uma multiplicação em que as bases são iguais, ó, A vezes A, você conserva essa base e soma os expoentes. 1 menos 1 dá 0, então fica A elevado a 0. E todo valor que é elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Mais uma mais básica, antes da gente chegar nessa ideia de potência, que a gente só vai ver mais na frente, tem a seguinte, que A vezes A elevado a menos 1 é o mesmo que A vezes A elevado a menos 1 é o inverso de A. Quem é o inverso de A? É 1 sobre A. Quando fazemos essa multiplicação aqui, ó, fica A dividido por A, que é 1. Então, para todo elemento lá no conjunto dos números reais, existe um inverso. De tal forma que quando a gente multiplica um número pelo seu inverso, o resultado vai ser 1. Não confundir inverso com oposto. Oposto ou simétrico é quando você tem um valor e ele vai ter um outro lá com um sinal inverso, certo? Um sinal oposto, no caso. O inverso é quando você inverte, por exemplo, uma fração, troca o numerador pelo denominador. Ou quando tem um elemento aqui, ó, você eleva ele a um expoente negativo. E isso é inverso. Além de todas essas, temos também a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A vezes B mais C é o mesmo que A vezes B mais A vezes C. Essa é a propriedade distributiva, certo? Com essas propriedades a gente consegue fazer muitas operações e resolver muita coisa interessante na matemática, certo? Então hoje era isso, conhecer um pouco sobre os conjuntos numéricos e algumas propriedades. Na próxima aula a gente vai ver algumas operações elementares para poder concluir aí esse primeiro tópico, certo? Espero ter ajudado vocês. Deixa a curtida aí, o comentário, que eu tenho certeza que nos próximos conteúdos a gente vai aprender muito mais coisa bacana. Beleza? Tchau!